Vamos direto ao assunto aqui do nosso texto. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então vamos acompanhar essa leitura. São apenas 3 versículos, mas que dizem muito a todos nós. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, esse texto aí que nós vamos estar acompanhando, e todos estivessem se arrependendo ali e pudessem até ver o nosso Senhor Jesus Cristo, tal como João Batista viu. Batizou Jesus, melhor dizendo. Então, João Batista foi uma pessoa muito importante, foi um profeta que, infelizmente, teve um fim trágico, mas, enfim, ele foi em frente, teve coragem e pregou no deserto da Judéia, ali em Israel. Então nós vemos o quanto João Batista foi importante. Eu gostaria de dizer também que esta palavra, fazendo assim uma analogia com relação a hoje, acontece o mesmo. Só que hoje não é só um João Batista. Hoje são vários João Batistas que estão pregando aí por todo mundo que é chegado o reino dos céus. Isso é muito importante você estar atentando a esse fato. A todo momento, um profeta de Deus vem clamando e dizendo para que você se arrependa de seus pecados e dizer que estamos satisfeitos porque Deus tem feito maravilhas em nossa vida. Deus nos tem dado tudo. Nós não estamos aqui para criarmos polêmica, muito pelo contrário, estamos aqui para levar a palavra de Deus. Sabemos que as correntes de pensamento são muitas. Sabemos que existem várias religiões hoje em dia. Há um relativismo religioso muito grande, e isso também tem atrapalhado até certo ponto que Jesus seja entendido como ele realmente é, como está escrito na Bíblia. Esse Jesus que veio até nós, que morreu e ressuscitou, e não era vamos dizer assim, não era um profeta qualquer, não. Ele era o próprio, o próprio Deus. Jesus é o Filho de Deus. E esse Deus maravilhoso está sempre conosco, nos acompanhando, está sempre nos mostrando o caminho que devemos seguir. Esse Jesus que está todo momento ao nosso lado, às vezes nem percebemos o quanto ele nos ama, mas é necessário que você tenha essa certeza que Deus nos ama e muito. Deus está olhando você agora. Deus quer o melhor para você. E você só precisa colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. João Batista veio, pregou no deserto da Judéia, ali em Mateus 3, versículo 1 a 3, para ser mais exato. Mas nós podemos ver também aqui no livro de Isaías, como eu já disse antes, lá em Isaías 40. Isaías 40, nós lemos aqui também no versículo 3, que diz: voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor. Olha só,
Mas na frente nós podemos até ver isso também em Isaías: todo vale será exaltado, todo monte e todo outeiro serão abatidos. E o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará. A glória do Senhor se manifestará. Essa glória, que, portanto, está se manifestando até hoje e que vai se manifestar muito mais ainda na vinda de Jesus, é o que nós precisamos entender. Não é necessário aqui ficar repetindo o quanto Deus é maravilhoso. Mas é sempre bom dizer: Ele vai voltar. Ele vai voltar. Um dia que nós não sabemos, nem o próprio Jesus sabe o dia e a hora, nós estaremos sendo levados para Ele e estaremos com Ele eternamente na glória. Que esse Jesus possa habitar em você, que você possa ter uma vida mais perto de Deus. Todas as vezes nós pregamos sobre isso, muitas mensagens aqui, se você for ver no nosso canal aí, sempre falamos sobre a importância de você estar servindo a Deus, de você estar buscando, orando. E eu já disse na outra transmissão, vou repetir, aqui você não vai ter nenhuma novidade. Aqui você vai ter a palavra de Deus, a repetição do que está na Bíblia. E é isso que nós estamos fazendo aqui, falando sobre esse amor de Deus. Mas podemos acrescentar algumas coisas, algumas ideias, alguns pensamentos, sim. E isso é algo que é inerente ao ser humano, à sua inteligência. É o dia a dia que importa. A verdade é essa. O dia a dia é difícil. Sim, é difícil você seguir Jesus Cristo. A porta é estreita. A porta é muito estreita para aqueles que vão em direção ao reino dos céus. Mas aqueles que não estão nem aí, com certeza a porta é muito larga. E existem várias coisas que você poderá fazer sem compromisso, mas que poderão te levar ao inferno. O inferno existe, ele é literal, está ali na Bíblia também. E diz que você poderá ir para o inferno, sim. Mas Deus não quer que você vá para um lugar ruim. Muito pelo contrário, Ele está te dando sempre oportunidade para que você vá para um lugar muito melhor, o lugar aonde Ele quer que você esteja, e é com Ele eternamente, bastando com isso que você apenas creia em Jesus Cristo. Pensamos também, ou melhor, repetimos várias vezes que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Quantas e quantas vezes talvez você tenha ouvido isso? Se não ouviu, está ouvindo agora. Ele amou o mundo. Ele amou o mundo. Ele ama a todos nós. Nós que somos a igreja de Cristo. Todo aquele que crê em Deus, crê em Cristo, faz parte do seu corpo. E o corpo de Cristo, portanto. Não importa a religião cristã que você está. O que importa é que você tenha um coração bom, um coração puro, que possa seguir a Jesus Cristo, de verdade. Minha pergunta é sempre essa: será que você realmente está com seu coração em dia com Deus? Será que você crê nele? Será que você o ama? Será que você ama o próximo como a si mesmo? São essas perguntas que você precisa pensar sobre elas, refletir. Existem pessoas crentes de tudo quanto é tipo e pessoas que não são crentes também de todo tipo. Existe uma escala, talvez, eu diria, de crentes. Vai de 1 a 10.
Só para dar um exemplo, crente está na escala 1, vamos dizer assim, aquele que ainda está aprendendo, aquele que ainda está engatinhando, aquele que ainda vai ter muita coisa pela frente. Mais um pouquinho na frente, vamos dar um exemplo, como se fosse o crente nota 5, aquele que ainda não está totalmente dentro da vontade de Deus, aquele que ainda vive derrapando muito e precisa se cuidar mais. E, finalmente, aquele crente, o crente nota 10, aquele que entendeu a palavra, colocou a Deus em primeiro lugar na sua vida, está aí batalhando, orando e fazendo o possível pelo reino de Deus, está obedecendo ao ID do Senhor. Esse é o crente nota 10. O crente nota 10 não é o crente perfeito, não é o cristão perfeito. Quando eu falo crente, é aquele que crê, perfeito? Não importa a religião cristã que seja, ou batista, presbiteriano, assembleiano, pouco importa. O que importa é que ele esteja ali na vontade de Deus. Como eu já disse antes, as correntes teológicas são muito grandes. Tem aqueles que acreditam que vai haver um arrebatamento secreto, outros acham que não. E vai haver apenas um arrebatamento depois da grande tribulação. Várias correntes. Milenista, enfim, são palavras que você depois poderá pesquisar aí e até no YouTube poderá entender um pouco mais sobre elas. Mas a Bíblia está aí para nos mostrar muitas coisas, desde Gênesis até Apocalipse. São palavras muito maravilhosas. Temos palavras, às vezes, um pouco poéticas, outras históricas, e finalmente, aquelas que nos conduzem realmente à salvação, que as palavras vivas de Jesus Cristo, o que ele nos ensinou no dia a dia. Você quer viver bem aí na tua casa? Então você pega a sua Bíblia, comece a ler os livros de João, de Mateus, dá uma passeada aí no Velho Testamento, vai em Provérbios, que é muita sabedoria, os Salmos, enfim, Eclesiastes, são livros, todos os livros da Bíblia têm alguma utilidade para você na sua vida diária, no seu dia a dia. Basta apenas você meditar na palavra. Você precisa meditar na palavra, refletir a palavra, estudar a palavra. Aí você vai entender cada vez mais o que Deus tem para você. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guardar sempre, te dar vitórias, porque Deus sempre tem o melhor para nós. Acredite, Deus está aí do teu lado agora e Ele quer te ajudar em todas as tuas necessidades. Se você tem alguma dúvida ou pensa alguma coisa com relação a isso, basta apenas você deixar aí a perguntinha ou a sua dúvida ou sua indagação aí no nosso chat. Nós responderemos com todo prazer. Então, fica aqui esta palavra. Deus possa te abençoar grandemente e até quarta-feira, se assim o Senhor permitir. Até lá.